Nos últimos dias, uma multidão foi para as ruas para protestar. Um recado contra o governo, contra as medidas econômicas e também contra a corrupção impregnada no poder. Houve também quem defendesse o impeachment da presidente Dilma e ainda quem defendeu a volta do regime militar. Bom, o programa Estúdio 4, um espaço de debates aqui na UPF-TV, vai discutir e analisar esse tema hoje à noite. Participam do programa Luiz Fernando Pereira Neto, advogado, professor do curso de Direito aqui da UPF, também Isamar Oliveira, vereador do PT, também Julcemar Zilli, coordenador do curso de Ciências Econômicas da UPF, doutor em Economia, e ainda Matheus Vespe, advogado e militante do PSDB. O programa Estúdio 4 vai ao ar hoje às 11 horas da noite. E a gente segue falando desse tema. Antes do surgimento da democracia, nos tempos da Grécia Antiga, o regime político era controlado pelos grandes proprietários de terra. O privilégio e o nascimento eram, por exemplo, critérios para que as instituições políticas fossem organizadas pelas mãos de uma minoria. Bom, com o aparecimento do ideal democrático, nasce a figura de um cidadão com direito a ser participativo, capaz de argumentar, de fazer escolhas, de criticar, de defender. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre esse direito que todos nós temos, nós convidamos o professor da área de Ciências Sociais aqui da UPF, Glauco Araújo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, à UPF-TV. UPF É uma satisfação estar aqui. Em um dia que nós falamos agora há pouco sobre o que diz respeito ao direito à saúde e tantas mudanças que precisam ser feitas, dá a impressão que está tudo errado e que tem que mudar tudo. Por onde se começa, hein, professor? Olha, eu diria que para problemas complexos como esse, assim, até existem soluções simples, mas que, na minha opinião, não servem para muita coisa, né? A gente precisa procurar as causas efetivas do problema que não se resolvem, assim, do dia para a noite. Você diz, então, que problemas complexos como o da corrupção, o da falta de gestão, precisam de soluções complexas. Exatamente, né? A gente pensar quais são as questões que influenciam para o surgimento de algo que está, infelizmente, impregnado na política brasileira, mas que envolve uma estrutura que possibilita, que facilita esse tipo de ato de corrupção e que, lamentavelmente, mesmo que a gente consiga punir as pessoas que estão sendo hoje investigadas, se não mudarem alguns pressupostos da nossa democracia, a gente vai incorrer nos mesmos equívocos e voltar a produzir novos e novos corruptos e corruptores, né? Porque também existe esse lado da relação. Bom, eu comecei aqui fazendo uma introdução e falando que lá na Grécia Antiga eram as mãos de uma minoria que comandavam com critérios que não eram justos. Parece que algumas coisas não mudaram, professor? Na realidade, para falar sobre a questão democrática, eu diria que a gente pode fazer esse retrospecto e poderíamos até trazer uma análise mais exaustiva do que seria, afinal, os sistemas, os regimes democráticos mais adequados para o nosso caso. Mas acho que isso não seria necessário. Eu gostaria apenas de ressaltar que a ideia básica que se impõe nesse momento ao pensar a questão democrática seria de nós colocarmos mecanismos ou pensarmos quais os mecanismos mais adequados para que a população, o povo, efetivamente consiga ter o controle sobre a organização da vida em sociedade. Eu diria que esse é o principal pressuposto e hoje a grande dificuldade que nós temos, porque a gente pode pensar a democracia simplesmente a partir dos mecanismos formais que se propiciam, e esses já estão previstos em termos de legislação, mas há uma série de fatores estruturais que favorecem e dificultam as pessoas se envolverem. Eu vejo que o principal indicador que nós podemos tomar com relação à qualidade de uma democracia, um termo que é bem utilizado na ciência política, seria o do grau de envolvimento das pessoas com os assuntos públicos, né? O nível de participação política. Ou seja, eu fui para a rua no domingo, fiz as fotos, registrei lá no meu perfil, nada contra quem fez isso, porém não costumo ir acompanhar sessões na Câmara de Vereadores da minha cidade, por exemplo. Exatamente. A gente pode pensar basicamente 3 canais que são usualmente utilizados para participação.
O mais conhecido das pessoas numa democracia representativa como a do Brasil é o canal eleitoral. As pessoas vão de 2 em 2 anos às urnas e escolhem os seus representantes. E aí depois, desculpa, professor, mas a gente às vezes faz entrevistas nas ruas e as pessoas não lembram nem em quem elas votaram 2 anos atrás. E mais do que isso, eu diria que esse ato de votar em alguém e escolher o representante não pode significar que a gente está passando um cheque em branco para esses representantes. Nós precisamos estar o tempo todo colocando, elencando as questões que são prioritárias para os segmentos, né, que estão de fora da sociedade política, para que eles possam também se fazer ouvido. E por isso é importante também aquilo que a gente chama do canal organizacional, ou que seria da auto-organização da sociedade civil. Ela pode se associar para organizar protestos, manifestações e pode inclusive se envolver em redes mais duradouras que mantenham o vigor da democracia e pode estar o tempo todo trazendo novos elementos que talvez aquelas pessoas que estejam hoje no poder público não estejam mais vivenciando, pelo menos não do mesmo ponto de vista do resto da população. Professor, o movimento Vem Pra Rua, que iniciou ainda no ano passado, ou 2013, o que aconteceu neste domingo, é o início desse processo de atenção, de envolvimento maior? Eu acredito que sim, eu acho que tem uma série de setores que antes estavam muito restritos à sua participação ao aspecto institucional e à votação, né, no caso das eleições. E acho que essas pessoas começam a se dar conta do poder que a população tem quando efetivamente ela se organiza para demandar, né? Que ela pode fazer isso em todos os momentos, ela não precisa aguardar até o próximo episódio eleitoral para realizar. Eu diria simplesmente que acho que é importante, no caso, para a democracia, que esses movimentos que partem de certas demandas pontuais, bem específicas, conjunturais, que eles consigam depois se transformar em movimentos permanentes que possam estar o tempo todo apresentando essas novas demandas para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. E que não sejam segmentados, que não tenha a caminhada só dos jovens, depois só a dos patrões, depois só a dos empregados e que todos possam estar juntos. É, exatamente, que eles consigam, de certa forma, expressar, mesmo que quando partindo de interesses, de questões diferenciadas, que eles possam se fazer ouvir pela cena pública, né? Professor, em meio minutinho, reforma política é a principal palavra que todos os brasileiros deveriam estar pronunciando, estudando e pesquisando nesse momento? Eu acredito que sim. A reforma política, lamentavelmente, ela está estacionada há um bom tempo e ela pode fortalecer não só a democracia, como possibilitar algo que eu mencionei no início aqui da entrevista, que é que a gente não dê surgimento, a gente não propicia as condições para o surgimento de novos políticos envolvidos em casos de corrupção. Se a gente pensar os mecanismos que poderiam dificultar isso, eu diria que tem uma relação, às vezes até promíscua, que existe entre a esfera pública e a iniciativa privada. E que, lamentavelmente, hoje as regras que estão estabelecidas no jogo político induzem as pessoas a fazerem esses atos que obviamente são condenáveis, mas que a gente tem que buscar mecanismos que possam cortar esse mal na raiz. Professor, muitíssimo obrigada. Fica a sua reflexão. Votar em alguém não é dar um cheque em branco em quem você elegeu, não é, professor? Exatamente. Obrigada. Bom trabalho, professor. Obrigada. Bom, o sol e o calor devem predominar durante esta semana. Veja então como fica o tempo amanhã e quinta-feira. O sol predomina nos próximos dias em Passo Fundo e região. Para quarta-feira, previsão de 17 graus de mínima e a máxima que chega a 29. Na quinta-feira, muito sol e calor, sem nuvens. Mínima de 16 graus e máxima que chega aos 30. E este ano, de acordo com um estudo da Emater, a previsão da colheita da soja no estado é de 15 milhões e 500 mil toneladas. Vai ser a melhor safra da história e o tempo foi fundamental para essa produtividade. A lavoura de Idalino está com a cor que sinaliza. A colheita da soja por aqui deve começar logo. A safra deste ano promete. O produtor espera colher no mínimo 55 sacas por hectare. O começo é a chuva, né? Depois é o manejo da gente, né? Fazer bem feito, né? Na época certa, a variedade certa, né?
E esse ano uma expectativa muito boa. Numa área de 120 hectares, o agricultor justifica a produtividade pela qualidade das sementes, pelo controle das pragas e, é claro, pela ajuda do tempo. Eu não me lembro o ano que choveu tanto em dezembro, né? Então, esse ano foi um ano diferente, né? Tomara que se repita nos outros anos, né? Mas eu acho que vai ser difícil, né? Chover tanto, deixar poucos dias sem chover, né? Então choveu até acima da média, né? No Rio Grande do Sul, a colheita da soja vai até o início de maio, com previsão de 15 milhões e 500 mil toneladas, a maior safra da história do Rio Grande do Sul. Os agricultores aí fizeram uma boa adubação de base, fizeram a aplicação dos fungicidas e defensivos, usaram semente de alto potencial produtivo e foram coroados com comportamento climático. Não faltou chuva durante todo o ciclo da planta e a que a gente vê hoje são produtividades iniciais aí muito boas e as lavouras que estão em processo de maturação com alto potencial produtivo. As chuvas foram essenciais para o desenvolvimento da cultivar. Nós tivemos chuvas abundantes e bem distribuídas desde a implantação da lavoura lá no mês de outubro até agora na pré-colheita. Todo um conjunto aí está beneficiando o agricultor, assim a obter rendimentos ano após ano melhor. Mas sem dúvida nenhuma o fator climático foi o principal de todos. Segundo o levantamento da Emater, o custo médio de formação por hectare foi de R$ 1.400. Investimento esse recuperado agora pela excelente produtividade. E segundo a Emater, a região de Passo Fundo já colheu cerca de 25% da área plantada e o ponto alto deve acontecer em 15 dias. É importante destacar que durante esse período as estradas têm um aumento no volume de caminhões circulando para fazer o escoamento da produção. Estão abertas as inscrições para as oficinas de xadrez, violão e teatro, que acontecem a partir de amanhã no quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanata. Os interessados podem se inscrever de graça ali mesmo no quiosque que fica em frente ao hospital da cidade, só que as vagas são limitadas. O Canal de Notícias vai contar agora uma história de empreendedorismo. Um ex-aluno aqui da universidade criou uma própria empresa, até então fictícia, porque era um exercício da faculdade, era o seu trabalho de conclusão de curso. Bom, nós fomos conhecer a empresa que atua no ramo da confecção têxtil há 25 anos. O início foi aqui. Essa máquina manual foi a primeira de uma história que surgiu ainda na faculdade. Foi através de um trabalho de conclusão em 1989 que surgiu a ideia de nós fazer alguma coisa em prol de montar uma empresa por conta. Eu não queria trabalhar de funcionário. Eu queria aproveitar o curso para se desse certo ou não interessa. Eu queria saber montar uma empresa. Aí nesse resumo total ali, eu fui pesquisar, fui ver empresas, a gente foi ver outras coisas assim e tinha chegado numa conclusão que tinha que ser uma empresa que fosse baixo investimento. Na época, esse baixo investimento, surgiu a questão da malharia. A malharia, daí eu fui visitar os ramos, no ramo, empresas que trabalhavam, né? E fui gostando da ideia. Eu disse, mas vou trabalhar nisso aí. Não quer dizer que eu ia ter que montar minha empresa em cima disso aí. Mas como era um baixíssimo investimento e o que mais me aguçou foi o alto retorno. E não é que a escolha deu certo? Atualmente a empresa tem 9 funcionários. Nada de máquina manual. Hoje são 6 máquinas eletrônicas, todas importadas, com capacidade para produzir até 22 peças por dia cada uma. No mês, a produção máxima da empresa é de 2.500 peças. O tempo passou e 25 anos depois, mesmo com toda a empresa estruturada, os desafios ainda continuam. Nos últimos 3 anos, nós estamos sofrendo uma grande influência do produto importado. E esse produto importado está vindo abaixo do nosso custo. Mas mesmo assim, não podemos ser tão pessimistas. Hoje a gente está investindo, já estamos com uma área nova para investimento maior e traçando um novo foco. E o foco principal que está entrando no mercado seria na área da linha e tricô em uniformes profissionais.
E apesar das dificuldades, a demanda é tanta que, para dar conta do recado, de abril a junho, as máquinas não param. O trabalho é de 24 horas por dia. Hoje temos que investir em máquinas de alta tecnologia, em peças que saem prontas da máquina, assim, para poder aproveitar. A matéria-prima é muito cara, então tem que economizar nisso aí. E hoje só as máquinas de alta tecnologia para conseguir atingir um objetivo, para atrair o cliente e conseguir vender bem, né? E seu Edio valoriza o que aprendeu dentro da universidade. Que nesse meu trabalho de conclusão, eu frisei muito o conhecimento, né? Que eu trabalhei muito pesado nessa parte de conhecimento, o foco do que você vai fazer, a persistência e assim, o sentido de tu fazer alguma coisa, procurar trabalhar em todo o setor econômico, a saúde da empresa, não comprar mais do que deve, não, isso aqui está tudo aqui. E eu acho que a empresa hoje em dia, se ela está bem, ela deve ainda a esses princípios que estão no projeto. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.